Você vai ouvir palavras de coração para coração, conforto e fraternidade, no ar. Mensagens de esperança. Olá, caríssimos ouvintes, entrando no ar pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro, 1400 kHz AM, e pela internet www.radioriodejaneiro.am.br, mais uma edição do programa Mensagens de Esperança. Apresentação de João Aparecido, que agradece a carinhosa sintonia de todos. Este programa, já estamos no mês de janeiro, reiniciando nossas atividades, já foi na última edição. Então estamos com a novidade, com o livro As Mensagens de Abertura, no Roteiro de Jesus. Esse livro foi organizado pelo nosso querido e saudoso Gerson Simões Monteiro, uma homenagem que nós estamos prestando a esse coração tão amigo. Ele organizou esse livro reunindo vários livros de Irmão X, ou Humberto de Campos, pela psicografia de Francisco Xavier, e a Federação Espírita Brasileira que publicou no livro No Roteiro de Jesus. Então é a mensagem de número 4, o candidato apressado. Mas inicialmente, para as suas saudações, hoje temos Terezinha Lumbreiras. Queridos ouvintes, as nossas saudações carinhosas para todos. Passemos então para a nossa mensagem, o candidato apressado. Quando Tiago, filho de Zebedeu, seguia o mestre a pequena distância junto às margens do Jordão, eis que se aproxima jovem e piedoso senhor de terras, interessado em aderir ao reino do céu. Resoluto, avançou para o apóstolo e indagou: em verdade, o Messias é portador de uma boa nova? O seguidor do Nazareno, mostrando imensa alegria no olhar cândido e lúcido, informou feliz: sim, é o mensageiro da vida eterna. Teremos com ele um mundo renovado, nem opressores, nem vítimas, e sim irmãos, filhos do mesmo Pai. A que lema ele obedece? Inquiriu o rapaz, dono de extensa propriedade. O amor a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos, respondeu Tiago sem titubear. E a norma de trabalho? Bondade para com todos os seres, inclusive os próprios inimigos. O programa? Cooperação com o Pai Supremo sob todos os aspectos em favor do mundo regenerado. O objetivo? Felicidade para todas as criaturas. Que diretrizes estatue para os momentos difíceis? Perdão extenso e sincero, esquecimento do mal, auxílio mútuo, fraternidade legítima, oração pelos adversários e perseguidores, serviço desinteressado e ação altruística sem recompensa, com absoluta perseverança no bem até ao fim da luta. Espera vencer sem exército e sem armas? O mestre confia no concurso dos homens de boa vontade na salvação da terra. E mesmo assim admite a vitória final? Sem dúvida. Nossa batalha é a da luz contra a sombra. Dispensa a competição sangrenta. Que pede o condutor do movimento além das qualidades nobres mais comuns? Extrema fidelidade a Deus, num coração valoroso e fraterno, disposto a servir na terra em nome do céu. O moço rico exibiu estranho fulgor nos olhos móveis e perguntou após ligeira pausa: acredita possível meu ingresso no círculo do profeta? Como não? Exclamou Tiago, doce e ingênuo. E o rapaz passou a monologar, evidenciando sublime idealismo. Desde muitos anos sonho com a renovação. Nossos costumes sofrem decadência. As vozes da lei parecem mortas nos escritos sagrados. Fenece o povo escolhido como a erva improdutiva que a natureza amaldiçoa. O romano orgulhoso domina em toda parte. O mundo é uma fornalha ardente em que os legionários consomem os escravos. Enquanto isso, Israel dorme imprevidente, olvidando a missão que Jeová lhe confiou.
Tiago assinalava-lhe os argumentos deslumbrado. Nunca vira entusiasmo tão vibrante em homem tão jovem. O Messias Nazareno, prosseguiu o rapaz em tom beatífico, é o embaixador da verdade. É indispensável segui-lo na santificação. O templo de Jerusalém é a casa bendita de nossa fé. Entretanto, o luxo desbordante do culto externo, regado a sangue de touros e cabritos, obriga-nos a pensar em castigo próximo. Cerremos fileiras com o restaurador. Nossos antepassados aguardavam-no. Aproximemo-nos dele a fim de executar-lhe os planos celestiais. Demorando agora o olhar na radiante fisionomia do filho de Zebedeu, acrescentou: não posso viver noutro clima. Procurarei o Messias e trabalharei na edificação da nova terra. Desvencilhou-se do cabaz de uvas amadurecidas que sustinha na mão direita e gritou: não perderei mais tempo. Afastou-se lépido, sem que o discípulo do Cristo lhe pudesse acompanhar as passadas largas. Marcos, o evangelista, descreve-nos o episódio no capítulo 10, encontrando-se a narrativa nos versículos 17 a 22. Pôs-se o rapaz a caminho e chegou correndo ao lado de Jesus. Arfava cansado, pretendia imediata admissão no reino do céu. E, ajoelhando-se, exclamou para o Cristo: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? O divino amigo contemplou-o sem surpresa e interrogou: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Diante da insistência do candidato, indagou o Senhor quanto aos propósitos que o moviam, esclarecendo o rapaz que desde a meninice guardara os mandamentos da lei. Jamais adulterara, nunca matara, nunca furtara e honrava pai e mãe todos os dias da vida. Terminando o ligeiro relatório, o jovem inquiriu aflito: posso incorporar-me, Senhor, ao reino de Deus? O mestre, porém, sorriu e explicou: uma coisa te falta. Vai, dispõe de tudo que te prende aos interesses da vida material, dando o que te pertence aos necessitados e aos pobres. Terás, assim, um tesouro no céu. Feito isso, vem e segue-me. Foi então que o admirável idealista exibiu intraduzível mudança. No momento, esqueceu o domínio romano, a impenitência dos israelitas, o sonho de redenção do templo, a boa nova e o mundo renovado. Extrema palidez cobriu-lhe o rosto, e ele, que chegara correndo, retirou-se em definitivo, passo a passo, muito triste. Mensagem extraída do livro Luz Acima, capítulo 15. Estão em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro e o programa é Mensagens de Esperança, passando para o módulo Vocabulário Espírita. Do livro Lexo Kardeciano, Manual de Termos e Conceitos Espíritas de Lamartine Palhano Jr., o termo uranografia. Assim se expressa Lamartine Palhano. O mesmo que uranologia, fotografia do estelar ou astronômica, tratado do céu. Uranografia, estudo do estado do céu nas diferentes épocas da idade da Terra. Em seu livro A Gênese, Allan Kardec, no capítulo 6, fez um estudo sobre uranografia geral, baseado numa série de comunicações mediúnicas obtidas nas reuniões da Sociedade Espírita de Paris nos anos de 1862 e 1863, sob o título de Uranográficos, todas assinadas pelo espírito Galileu, cujo médium foi o famoso astrônomo Camille Flammarion. Os temas abordados foram o espaço e o tempo, a matéria, as leis e as forças, a criação primária, a criação universal, os sóis e os planetas, os satélites, os cometas, a Via Láctea, as estrelas fixas, os desertos do espaço, eterna sucessão de mundos, a vida universal, diversidade dos mundos. A natureza jamais se opõe a si mesma. O brasão do universo só tem uma divisa: unidade e variedade. Na
escala dos mundos encontra-se a unidade de harmonia e de criação, ao mesmo tempo em que uma variedade infinita nesse imenso canteiro de estrelas. Percorrendo os degraus da vida, desde o último dos seres até Deus, a grande lei de continuidade se faz reconhecer no livro A Gênese. O capítulo é o 6º, número 11, da editora Leon Denis. Anotou Lamartine Palhano o termo uranografia no seu Lexo Kardeciano, Manual de Termos e Conceitos Espíritas, pela editora Leon Denis. A música também é uma mensagem para nós almas imortais. Então, do CD Roberto Carlos Mensagens, ouçamos a faixa de número 8, A Montanha, de autoria de Roberto Carlos e Erasmo Carlos. Eu vou seguir uma luz lá no alto, eu vou ouvir uma voz que me chama, eu vou subir a montanha e ficar bem mais perto de Deus e rezar. Eu vou gritar para o mundo me ouvir e acompanhar toda a minha escalada e ajudar a mostrar como é o meu grito de amor e de fé. Eu vou pedir que as estrelas não parem de brilhar e as crianças não deixem de sorrir e que os homens jamais se esqueçam de agradecer. Por isso eu digo obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, que eu posso ver. Que seria de mim sem a fé que eu tenho em você? Por mais que eu sofra, obrigado, Senhor, mesmo que eu chore. Obrigado, Senhor, por eu saber que tudo isso me mostra o caminho que leva a você. Mais uma vez, obrigado, Senhor, por outro dia. Obrigado, Senhor, que o sol nasceu. Obrigado, Senhor, agradeço. Obrigado, Senhor. Por isso eu digo obrigado, Senhor, pelas estrelas. Obrigado, Senhor, pelo sorriso. Obrigado, Senhor, agradeço. Obrigado, Senhor. Mais uma vez, obrigado, Senhor, por um novo dia. Obrigado, Senhor, pela esperança. Obrigado, Senhor, agradeço. Obrigado, Senhor. Por isso eu digo obrigado, Senhor, pelo sorriso. Obrigado, Senhor, pelo perdão. Obrigado, Senhor, agradeço. Obrigado, Senhor. Mais uma vez, obrigado, Senhor, pela natureza. Obrigado, Senhor, por tudo. Estão em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro e o programa Mensagens de Esperança, passando para o módulo Painel do Livro Espírita. Livro também é notícia. Em minhas mãos, um relançamento da editora La Chatre. Este relançamento
A primeira edição dele consta de agosto de 2016. Nós estamos em mãos o título Saudade de Deus, de Nazareno Tourinho, pela editora La Chatre. Quem é Nazareno Tourinho? É autor de talento em duas frentes bastante diversas. Como consagrado autor de teatro, vem recebendo diversas premiações por todo o país e é membro da Academia Paraense de Letras desde 1969. Como autor espírita, é um dos últimos representantes da nossa célebre geração de grandes escritores e polemistas, iniciada pelo inovidável Carlos Embaçaí, reconhecido por sua intransigente defesa do autêntico pensamento kardeciano. Nazareno passeia com facilidade pelas mais diversas formas da literatura, como a poesia, o romance, a crônica e o ensaio. Vejamos a apresentação deste livro. Entra exatamente com a expressão do Testamento do Nazareno. O querido Nazareno Tourinho fez-me a deliciosa surpresa de enviar para publicação um texto seu, não apenas ainda inédito, mas recheado de seu carinho para com a editora La Chatre, que muito me emocionou. Nosso lúcido beletrista, largamente laureado como escritor, sabe bem da importância do romance como forma consagrada para trazer ao grande público o conteúdo, às vezes árduo, do conhecimento espírita. E sob a desculpa de que o tempo que lhe resta entre nós não deverá ser muito, aproveitou a oportunidade para resumir nesta obra as principais preocupações que pautaram seu relacionamento com o movimento espírita brasileiro, nem sempre harmônico, como sempre muito leal e fraterno, como exige nossa sã doutrina. Essa obra tem Deus como tema principal. Isso talvez já baste para demonstrar a ousadia da sua escolha, que não poderia ser mais kardeciana. Entre tantos temas a apresentar acerca da novel doutrina, o codificador do Espiritismo iniciou sua primeira obra espírita, o Livro dos Espíritos, com o capítulo Deus, apesar de sua imensa capacidade como propagandista que poderia ter levado Allan Kardec a iniciar seu trabalho abordando assuntos de maior apelo popular, como a mediunidade ou a reencarnação, por exemplo. O mestre leonês demonstrou sempre a preeminência do enfoque sob uma forma pedagógica mais adequada à formação de um público interessado no espiritismo. Saudade de Deus é um hino de louvor ao Criador, para ser entoado nestes tempos em que a arrogância acadêmica busca alijar a divina paternidade dos seus pressupostos. As propostas religiosas não correspondem mais à nossa sede racional de conhecimento. Desse testamento de Nazareno Tourinho, publicamente registrado nessas páginas, somos beneficiários, todos nós, admiradores da boa literatura com conteúdo eminentemente espírita. Alexandre Rocha, Bragança Paulista, foi no dia 15 de julho de 2016. Então ele nos coloca exatamente a abertura de que este contribuidor da doutrina espírita, e ainda coloca os seus dados biográficos. O nome dele é Nazareno Bastos Tourinho, nasceu em 6 de dezembro de 1934, em Belém do Pará, e reside ainda em Belém do Pará. Livros espíritas publicados de Nazareno Tourinho: Gotas de Espiritismo, em 1958, O Cristo, O Poder Fantástico da Mente, em parceria com Carlos Embaçaí, Surpresas de uma Pesquisa Mediúnica, pela editora Clarim, Curiosidades de uma Experiência Espírita, também pela Clarim, Edson Queiroz, O Novo Arigó dos Espíritas, pela Correio Fraterno da ABC, A Ética Espírita Sem Misticismo, pelo Correio Fraterno, A Dramaturgia Espírita, pela FEB, O Trabalho dos Mortos e a Tolice dos Vivos, pela FESP,
Relações Humanas no Centro Espírita, Correio Fraterno do ABC. Kardec, Jesus e a Filosofia Espírita, pela FESP. Carlos Embaçaí, O Homem e a Obra, pela FESP. A FESP, a Federação Espírita do Estado de São Paulo. Críticas e reflexões em torno da moral espírita, pela editora Minêmio. Uma Nova Visão da Mediunidade, pela FESP. Caprichosa Lição dos Espíritos, peça teatral editorial pela M. A Estranha Loucura de Lorena Martinez, é outra peça teatral pela Clarim. Como o Espírito deve pensar em Deus, pela FESP. Retalhos de um Atalho, pela editora Opinião. As Tolices e Preguiças, da obra de Rustem, pela editora Correio Fraterno. Noções Fundamentais da Filosofia Espírita, pela FESP. Experiências mediúnicas com crianças e adolescentes, Minha Doce Casa Espírita. Surpresas e curiosidades de uma pesquisa mediúnica, pela editora DPL. Padre Quevedo, de acusador anti-espírita a culpado, em 2001, pela editora DPL. E vai uma série de atividades dentro do movimento espírita. É esta obra, fazendo essa síntese, homenageando o próprio Nazareno Tourinho pelo muito que ele legou ao movimento espírita. O que aborda este livro? Primeiro sonho, primeira palestra doutrinária, diálogo, segunda palestra doutrinária, conversa particular, contato à distância, confidências, Deus. Segundo sonho, novamente Deus. Terceiro sonho e epílogo, e os dados biográficos nós acabamos de ler. Esta é a obra lançada pela editora La Chatre, Saudade de Deus, de Nazareno Tourinho. Uma boa leitura, amados ouvintes. Estão em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro. O programa é Mensagens de Esperanças. Do livro Jesus no Teu Dia a Dia, Aguinaldo Paviani, o espírito é José de Moraes, o capítulo 6, Vale Mais. Um prato de sopa vale muito. Um abraço afetuoso vale mais. A doação de um agasalho vale muito. A doação de um sorriso vale mais. Um presente oferecido com amor vale muito. O presente do perdão vale mais. O prato de sopa pode matar a fome do corpo, mas um abraço verdadeiro pode matar a carência da alma. A doação de agasalho pode aquecer o corpo e proteger do frio, mas a doação de um sorriso pode aquecer o coração e proteger da solidão. O presente valioso pode alegrar quem o receba, mas o perdão de um erro não só alegra, como pode salvar a alma corroída pelo remorso. Tudo na vida tem seu valor, até os erros, já que aprendemos com eles. Mas sempre haverá aquilo que vale mais. Um sentimento de compaixão perante o sofrimento alheio vale mais. O estender a mão vale mais. O sentimento de compaixão nos amolece o egoísmo, mas o estender a mão nos torna caridosos. José de Moraes, do livro Jesus no Teu Dia a Dia. Estamos chegando ao final de mais uma edição do nosso programa Mensagem de Esperança. A nossa Terezinha Lombreiras para as suas despedidas. Queridos ouvintes, deixamos as nossas despedidas carinhosas para todos. E assim, caríssimos ouvintes, a nossa gratidão pela sua carinhosa sintonia. E esperamos contar com ela no próximo programa, nossa próxima edição. Muita paz em todos os corações. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mensagens de Esperança.